Quando eu iniciei a minha carreira como consultor ambiental, eu não tinha noção do que era um consultor generalista e um consultor especialista. Na verdade, eu não sabia o que significavam esses conceitos e nem sabia que existia esses conceitos. Na realidade, quando iniciei minha carreira como consultor ambiental, eu comecei a trabalhar com consultoria, mas eu não sabia qual o direcionamento que eu tinha que tomar. Eu não sabia se eu era um grande especialista em alguma coisa na área ambiental ou se eu tinha um conhecimento mais amplo, se eu tinha um entendimento maior do processo do meio ambiente. Na verdade, essas indagações elas começaram a surgir com os serviços que eram solicitados para mim. Eu percebia que alguns desses serviços eu não tinha conhecimento técnico a fundo para poder executar, mas eu sabia como executar, eu sabia como poderia se executar aquele tipo de serviço. E aí foi quando eu comecei a entender que o consultor ele teria que ter uma definição para onde ele estaria encaixado, se ele seria um consultor generalista, um consultor com uma visão muito mais ampla do processo, ou um consultor especialista, aquele que tem a capacidade de executar algo mais complexo, mais específico dentro da consultoria ambiental. Então, eu começando aqui com o consultor generalista. Eu me classifico como consultor generalista. Eu sou capaz de entrar num empreendimento e entender do processo do licenciamento ambiental. Eu até me classifico como especialista na área do licenciamento ambiental. Mas quando eu falo da consultoria ambiental, eu me entendo como um generalista, porque eu consigo identificar todas as necessidades que o empreendimento precisa para o processo do licenciamento, para o processo da consultoria ambiental. Mas é claro que para poder identificar todas essas necessidades, eu preciso ter um conhecimento muito mais amplo, um conhecimento mais sistêmico. Já o consultor especialista, o consultor especialista, ele tem uma visão, às vezes, né, não estou dizendo que é sempre, mas às vezes limitada, relacionado ao processo de um empreendimento. Porque ele é um especialista em algo. Por exemplo, vamos falar aqui de programa de gerenciamento de risco. Um empreendimento que apresenta armazenamento de produtos químicos, que apresenta tubulações com gases e produtos químicos, ele precisa de um programa de gerenciamento de risco. E esse PGR, ele apresenta normas técnicas, que vai depender, claro, do estado, tem as suas próprias normas. Às vezes, alguns estados que não têm as suas normas técnicas seguem normas de outros estados. Mas, enfim, um programa de gerenciamento de risco, ele é executado por um especialista, aquele que é capaz de entender e de executar tudo sobre gerenciamento de risco. Então, é claro que esse especialista, ele estudou muito mais sobre o gerenciamento de risco, ele entende sobre todas as normas de forma bem minuciosa, então ele consegue executar esse PGR como ninguém. E quando a gente precisa, né, de um PGR, temos que contratar, de alguma forma, o especialista. Mesmo que um consultor generalista identifique que aquele empreendimento ele precisa de um PGR, ele precisa de um programa de gerenciamento de risco, ele não vai saber executar esse programa. Ele vai precisar de um especialista, ele vai precisar contratar um especialista. Então, o especialista é esse aí. Por exemplo, eu vou num empreendimento eólico. Um empreendimento eólico, ele tem diversos programas ambientais. Eu posso citar, por exemplo, programas da avifauna,
programas da quiropterofauna, que é os programas ambientais relacionados ao monitoramento de morcegos. Então, eu vou precisar de um biólogo especialista na área de quiropterofauna ou na área de avifauna. Então, eu posso ser um consultor generalista que no processo do licenciamento eu identifique, né, que é necessário ter esse programa de fauna, esse programa específico de fauna, mas no momento em que for executar, que for elaborar esse programa, eu preciso de um especialista para elaboração de um programa de fauna. Então, essa é uma das grandes diferenças do especialista para o generalista. Né? É claro que aí você, como consultor, você como profissional da área ambiental, você precisa se encaixar e entender qual tipo de profissional você deseja ser. Se você deseja ser um consultor generalista, um consultor com um processo, um pensamento mais sistêmico, ou um consultor com o foco na especialidade. Né? Quando eu falo foco na especialidade, é porque você precisa se especializar. E um consultor especialista em algo, por exemplo, um consultor que elabora e executa o programa de gerenciamento de risco. Geralmente ele se especializa na área de segurança do trabalho, ele se realiza, em áreas de programa de gerenciamento de risco, ele se especializa nessa área. Então, esse consultor, né, especialista, ele vai se dedicar muito mais tempo, ele vai ter uma dedicação exclusiva naquela especialidade. Ele vai se dedicar naquele processo daquela especialidade. Ele vai ter um foco na especialidade. Qualquer tipo de artigos, de livros e de cursos para focar na especialidade. É claro que geralmente o consultor especialista ele demora mais tempo para ser um especialista e ele precisa de muitos estudos técnicos para ser um especialista na área e para ser reconhecido e para que as empresas deem o crédito a esse especialista. E também os consultores generalistas que vão precisar também desses especialistas. O conhecimento sistêmico para o consultor generalista, ele tem uma grande importância porque o consultor generalista, ele precisa ter um conhecimento global, ele precisa entender todas as relações que existem dentro de um empreendimento. E é a partir desse entendimento que o consultor generalista ele consegue identificar quais são as especialidades que vai ser necessária para poder executar o licenciamento ambiental de um empreendimento, um grande empreendimento. Então, um consultor generalista ele pode identificar dentro de um empreendimento a necessidade de um especialista, um consultor generalista ele pode identificar, né, dentro de um empreendimento a necessidade de um especialista na área de avifauna, na área de um PGR, um especialista para fazer o monitoramento de recursos hídricos, um especialista para fazer um monitoramento de ruído, um monitoramento de vibração. Então, assim, o objetivo do consultor especialista ter esse conhecimento sistêmico, ele precisa ter um conhecimento mais global de todo o processo da consultoria ambiental. Ele vai identificar a necessidade dos especialistas e, principalmente, ele vai coordenar, geralmente, esses projetos do licenciamento ambiental. O consultor o generalista, ele é sempre necessário com esse conhecimento sistêmico. É como um médico. Né? Você vai no médico clínico, o médico clínico ele tem um conhecimento mais global, ele é um generalista, ele vai fazer uma avaliação, né, da sua pessoa e aí, de repente ele encontra algo errado relacionado ao funcionamento do seu coração,
ao funcionamento do seu rim, ao funcionamento do seu fígado, e ele vai encaminhar para um especialista. Ele diz, olha, você precisa procurar um especialista, precisa procurar um cardiologista, e você vai buscar esse especialista. Então, o consultor generalista, ele é necessário para fazer uma consultoria mais global. Muitos advogados da área ambiental, ele acaba se tornando consultores generalistas, advogados da área ambiental. Mas outros profissionais, biólogos, engenheiros, químicos, gestores ambientais, também pode se tornar um grande consultor generalista. O que é importante no consultor generalista, que eu identifiquei com a minha experiência, é que justamente essa palavra é a coisa mais importante do consultor generalista. Esse conhecimento sistêmico a gente acaba adquirindo com muitas experiências. Então, eu tive muitas experiências em empreendimentos de termoelétricas, empreendimentos industriais, rodovias, ferrovia, todo tipo de empreendimento, eólico, fotovoltaico. Então a gente acaba tendo uma grande experiência e conseguindo identificar situações que às vezes um especialista ele não vai conseguir identificar, porque você consegue enxergar o empreendimento de uma forma mais global, o empreendimento de uma forma mais sistêmica com o meio, e aí é que está a importância do consultor generalista nesse processo do conhecimento sistêmico, o conhecimento sistêmico. Então, quais são as vantagens do consultor generalista? A vantagem é que o consultor generalista ele é geralmente o primeiro consultor a ser procurado. Ele é o consultor que tem um conhecimento mais amplo, então ele é o primeiro consultor a ser procurado. Geralmente um consultor generalista que entende do processo do licenciamento ambiental, um consultor ambiental, né? Quando nós nos classificamos como consultor ambiental, assim, amplo, geralmente é esse tipo de consultor que é procurado. Como eu falei, muitos advogados da área ambiental acabam se tornando consultores generalistas e também são bastante procurados. Um profissional como gestor ambiental, engenheiro, biólogo, químico, ou qualquer profissional da área de engenharia, né, que deseja ser um consultor generalista, ele também tem que saber, né, se divulgar, ele tem que saber se apresentar como esse tipo de consultor generalista que apresenta um conhecimento amplo, um conhecimento sistêmico. Então, uma das vantagens é essa busca inicial do consultor generalista. Essa é uma das grandes vantagens do consultor generalista. A vantagem do consultor especialista é que ele também sempre vai ser procurado. Pode ser até que num segundo momento, mas ele sempre vai ser procurado. E às vezes o consultor especialista ele é tão especialista em algo que ele se torna um ícone naquela especialidade. Ele se torna bastante procurado naquela especialidade. Mas é claro que apesar de ter essa vantagem, a gente sabe que o consultor especialista ele precisa focar focar bastante na especialidade. Ele precisa ser um grande estudioso da especialidade. E aí é que vem a questão de ser acadêmico. Muitos dos consultores especialistas eles podem ser acadêmicos naquela área. Ele pode ser um grande especialista, às vezes tem mestrado, doutorado e tem um foco naquela especialidade, né? Então, ele vai ser bastante procurado quando necessário, mas
também tem uma desvantagem. A gama de serviços é menor. Ele é procurado naquela especialidade, mas a gama de serviços, eu vou até melhor recolocar, pode ser menor, né? Vai depender, claro, da especialidade. Possa ser que uma determinada especialidade tenha até uma grande gama de serviços, né? Uma grande gama de procura, mas não é toda especialidade que tem essa busca intensa, né? É diferente, por exemplo, de um consultor generalista, que eu posso colocar aqui que existem mais de 400 mil indústrias, empresas que precisam ser licenciadas, que são licenciadas no país. Então, é claro que um consultor generalista ele vai ter mais vantagens em relação ao especialista nessa situação.